Essa é a quarta videoaula da Escola Pirata sobre gravitação. Nessa videoaula a gente vai ver sobre a equação de gravitação universal que o Newton deixou pra gente. Newton nasceu no ano em que Galileu morreu e nasceu 12 anos após a morte de Kepler. Newton então pegou o que o Galileu falou sobre a queda de corpos, o que o Kepler falou sobre o movimento de planetas em torno do Sol e sintetizou essas duas ideias no que a gente chama hoje de síntese newtoniana. Newton percebeu que a queda de corpos de Galileu e as órbitas dos planetas de Kepler, na verdade, não eram dois fenômenos diferentes, eram apenas versões do mesmo fenômeno. Esse fenômeno é a gravitação. Newton falou então que qualquer massa atrai qualquer massa. Todas as massas se atraem. E isso explica tanto o que Galileu falou para a queda de corpos, quanto o que Kepler falou para o movimento de órbitas. Agora eu vou ter uma única regra, uma única ciência, que é a ciência da gravitação universal, que vai explicar o que acontece na Terra e o que acontece no espaço. Então nesse vídeo a gente vai ver como que se dá a força entre duas massas. Você consegue pensar alguma coisa que faria a força entre duas massas ser maior e alguma coisa que faria a força entre duas massas ser menor? Newton teve que pensar nisso para poder chegar na equação de gravitação universal, que é uma fórmula que vai te falar exatamente com qual força que duas massas se atraem. Sejam essas massas o Sol e a Terra, que tem a ver com o movimento dos planetas que Kepler falou, sejam essas massas a Terra e uma maçã, que tem a ver com o movimento de queda de corpos na superfície da Terra que o Galileu falou. Para acompanhar melhor essa videoaula, o ideal seria que você já tivesse estudado força centrípeta e a terceira lei de Kepler. A terceira lei de Kepler foi o tema da nossa videoaula anterior. Se você tiver com dúvidas sobre alguma dessas duas matérias, vai no nosso site www.escolapirata.com.br e procura a videoaula sobre o assunto, assiste, entra no nosso fórum, tira suas dúvidas. Se sobre um corpo não atua força resultante, a velocidade desse corpo não se altera. Vamos supor que esse corpo, por exemplo, seja a Terra. Se a Terra não sofreu uma força resultante, a velocidade da Terra não se altera. Quer dizer que a Terra ou estaria em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Quer dizer que se você pegasse a Terra e empurrasse ela no espaço, ela ia embora em linha reta. Mas a Terra não está indo embora em linha reta, a Terra está orbitando o Sol. Então existe uma força centrípeta que atua na Terra que impede a Terra de ir embora em linha reta. Agora, o que é essa força centrípeta que está atuando na Terra? É a força da gravidade. A massa do Sol e a massa da Terra interagem gravitacionalmente. O Sol atrai a Terra atrai o Sol, e isso faz com que a Terra fique presa em uma órbita em torno do Sol. Então o Newton percebe que se ele calcular quanto que vale a força centrípeta que atua na Terra, para que ela descreva uma órbita em torno do Sol, ele vai estar calculando, na verdade, a força gravitacional, porque é a força gravitacional que o Sol aplica na Terra que está, nesse caso, atuando como força centrípeta. E como eu vou usar a terceira lei de Kepler, eu vou desprezar o fato da órbita ser elíptica. Eu vou imaginar que a órbita da Terra é uma órbita circular com velocidade de módulo constante. Vamos fazer aqui agora uma experiência mental. O que aconteceria com a força gravitacional entre o Sol e a Terra se eu pegasse a Terra e tirasse ela da órbita que ela está agora e colocasse ela numa outra órbita estável, porém mais afastada do Sol? Essa força gravitacional ia aumentar ou ia diminuir? Essa é fácil. A força gravitacional ia diminuir. Como é que eu posso falar isso? Bem, eu já falei que a força gravitacional é igual à força centrípeta. E a força centrípeta equivale a massa vezes velocidade ao quadrado sobre r, aonde esse massa é a massa do planeta, no caso, a massa da Terra. Bem, se eu coloquei a Terra numa órbita mais afastada, o raio aumentou. Se o raio aumentou, a força centrípeta diminuiu. Se a força centrípeta é a força gravitacional, isso indica que a força gravitacional também diminuiu. Mas isso é só uma parte da história. O que eu falei aqui agora foi que se você pegar a Terra e colocar a Terra numa órbita mais afastada, a força gravitacional, que é o que atua como força centrípeta, vai diminuir porque o raio aumentando, a força centrípeta diminui. Mas não é só isso.
A gente viu no vídeo anterior que a terceira lei de Kepler fala que quando você pega um objeto, um planeta, um astro, e coloca ele mais afastado do Sol, a velocidade orbital dele diminui. Então, além da força centrípeta diminuir porque o raio aumentou, a força centrípeta também vai diminuir porque a velocidade diminuiu. E se a força centrípeta é a gravitacional, isso quer dizer que a força gravitacional está diminuindo por dois fatores diferentes. Um fator é o aumento do raio, o outro fator é a diminuição da velocidade. Isso quer dizer que a gravidade cai muito rápido quando você aumenta a distância entre o Sol e a Terra. Agora a gente vai calcular exatamente que tanto que essa gravidade cai. Agora eu vou fazer uma dedução matemática mais formal para poder calcular exatamente qual que é a taxa com que a força gravitacional diminui quando você pega duas massas e afasta essas duas massas. Eu vou continuar usando o exemplo entre o Sol e a Terra. Para fazer isso, eu vou usar o conceito de terceira lei de Kepler, lembrando que ao utilizar a terceira lei de Kepler, eu posso desprezar o fato da órbita ser elíptica. Ao usar a terceira lei de Kepler, eu vou supor que a Terra está descrevendo um círculo perfeito em torno do Sol com velocidade e módulo constante. Além disso, eu vou usar algumas noções básicas de geometria e vou usar, obviamente, o conceito de força centrípeta. Terceira lei de Kepler. Existe uma constante K que vale para o Sol, que é igual a T ao quadrado sobre R ao cubo. Esse T que vai ao quadrado, ele é o período orbital, ou seja, quanto tempo que a Terra ou outro planeta gasta para dar uma volta completa em torno do Sol. Esse R é o raio orbital. É basicamente a distância entre o Sol e o planeta, entre o Sol e a Terra nesse caso. Bem, eu vou reescrever essa equação aqui, que é a terceira lei de Kepler, para ficar mais fácil para me utilizar daqui a pouco. Eu vou escrever então que T ao quadrado é igual a essa constante K vezes R ao cubo. Eu vou pegar esse resultado aqui, vou guardar ele, daqui a pouco eu vou precisar dele. E agora eu vou precisar aqui de calcular qual que é a velocidade com que a Terra orbita o Sol. Qualquer velocidade vai ser uma variação de distância em relação à variação do tempo. Nesse caso, vai ficar mais fácil eu pensar numa volta completa. Se eu estou pensando num círculo perfeito, o tanto que a Terra vai rodar ao redor do Sol vai ser 2πr, onde esse r é, de novo, o raio orbital, que é basicamente a distância entre o Sol e a Terra. E o tempo que a Terra vai gastar para dar uma volta completa em torno do Sol é o t, é o período orbital. Então, eu posso falar que a velocidade com que a Terra orbita o Sol vai ser 2πr sobre t. Vou pegar esse resultado aqui também e vou guardar ele, porque daqui a pouco eu vou precisar dele de novo. Aqui agora, então, é só a gente brincar de fazer algumas substituições. Eu sei que a força gravitacional equivale à força centrípeta. E eu sei que a força centrípeta sempre vale m vezes v ao quadrado sobre r. Nesse caso, eu estou pegando a força centrípeta que atua na Terra. Então, vai ser força centrípeta igual a massa da Terra vezes velocidade da Terra ao quadrado sobre r. Esse V aqui é o V que eu já deixei separado aqui em cima. Então eu vou substituir ele. Vou escrever que força centrípeta é igual a massa da Terra vezes, abre parênteses, 2πr sobre t, fecha parênteses, ao quadrado, isso tudo sobre r. E aí agora eu vou trabalhar o meu parênteses. Vai ficar força centrípeta é igual a massa da Terra vezes 2 ao quadrado, 4. π ao quadrado, r ao quadrado, isso sobre t ao quadrado, vai ficar t ao quadrado, isso tudo sobre r. Repara que agora eu fiquei com t ao quadrado. Vamos lá, olha aqui. Ficou força centrípeta é igual a massa da Terra vezes, aqui em cima, 4π ao quadrado, r ao quadrado, sobre t ao quadrado, sobre r. Esse t ao quadrado é o motivo pelo qual eu deixei aqui em cima separado da terceira lei de Kepler, que t ao quadrado ia ser igual a uma constante K que valia para o Sol, vezes um raio ao cubo. Então agora eu vou substituir isso. Vai ficar força centrípeta é igual a massa da Terra vezes 4π ao quadrado vezes r ao quadrado sobre constante K para o Sol vezes r ao cubo, e isso aqui embaixo de novo sobre r. Agora eu tenho muitos r's, eu vou cortar alguns deles. Eu vou cortar esse r ao quadrado aqui em cima com esse r ao cubo aqui embaixo. Esse r ao quadrado aqui em cima, ele vai sumir e o r que está ao cubo aqui embaixo vai ficar apenas r. Então vai ficar força centrípeta é igual a massa da Terra vezes, aqui em cima, 4π ao quadrado sobre constante K para o Sol vezes r, e aqui embaixo outro r. Esses dois r's aqui agora eu vou juntar e vou passar eles para baixo. Quando eu passar esses dois r's aqui para baixo, é que eu vou chegar no meu r ao quadrado. Vai ficar agora
Força centrípeta é igual massa da Terra vezes 4 vezes π ao quadrado sobre a constante K para o Sol, e isso tudo sobre R ao quadrado. Onde esse R ao quadrado é a distância entre o Sol e a Terra. E de maneira geral, nas fórmulas de gravitação, vai ser a distância entre as duas massas que eu estou analisando. Repare que a gente ficou com um termo que é constante, pensando o par de massas, Sol e Terra, dividido por R ao quadrado ou por D ao quadrado. Isso quer dizer que quando você pega o mesmo par de massas, nesse caso o Sol e a Terra, e dobra a distância entre eles, a força gravitacional não vai cair só por 2, vai cair por 4, porque esse R é ao quadrado. Se você pega esse par de massas, Sol e Terra, e triplica a distância entre eles, a força gravitacional não vai cair só por 3, ela vai ficar 9 vezes mais fraca, porque esse R é ao quadrado. E isso pode ser generalizado, obviamente, para qualquer par de duas massas. Eu vou generalizar isso e vou falar então que a força gravitacional é proporcional ao inverso de d ao quadrado, onde d é a distância entre quaisquer duas massas, que nesse exemplo anterior foi o Sol e a Terra. Ou eu posso falar simplesmente que a força gravitacional é inversamente proporcional a d ao quadrado. Matematicamente, isso quer dizer que se você dobra a distância, a força fica 4 vezes menor. Mas isso é só matemática. Isso tem alguma explicação física? Tem sim, e é muito legal. Na natureza, tudo que espalha para todos os lados tem sua intensidade diminuída com d ao quadrado. A gravidade atua para todos os lados. A gravidade espalha para todos os lados, então a intensidade dela também vai cair com d ao quadrado. Imagina aqui a Terra. Tem algum ponto da Terra que você pode ir que você vai ficar livre da gravidade da Terra? Não, não tem. A gravidade da Terra atua aqui, atua aqui, atua aqui, 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 aqui. A gravidade da Terra vai para todos os lados. E assim como outras coisas que vão para todos os lados, ela então vai diminuir a sua intensidade com d ao quadrado. A luz é um outro exemplo. Imagina agora que eu tenho uma lanterna que está a 1 metro de uma parede. Quando essa lanterna está a 1 metro de uma parede, ela vai iluminar uma certa área. Depois eu coloco essa lanterna a 2 metros da parede. Ela agora vai iluminar uma área maior. Você consegue perceber que quando ela está a 1 metro da parede, ela ilumina uma área que é 4 vezes menor que quando ela está a 2 metros da parede? Se você percebe isso, você vai perceber que a intensidade da luz vai diminuir por 4, porque era a mesma luz. Se a luz antes, quando a lanterna estava a 1 metro da parede, era distribuída em uma área, e depois essa área ficou 4 vezes maior, e era a mesma luz, a intensidade da luz aqui vai ter que ficar 4 vezes menor. Se você achou difícil visualizar que a área a 2 metros da parede é 4 vezes maior que a área a 1 metro da parede, vamos tentar mudar a visualização. Vamos imaginar agora que a luz da lanterna, em vez de formar um cone, forma uma pirâmide. Repare que quando a lanterna está a 1 metro da parede, eu vou ter a formação de um quadradinho. Quando a lanterna está a 2 metros da parede, eu tenho uma formação de um quadrado maior. Eu preciso de 4 quadradinhos para formar o quadrado de 2 metros de distância. Agora, se a gravidade ou a luz, além de espalharem para todos os lados, com a mesma velocidade, eu vou ter a formação de esferas, aonde a luz que estava num único ponto aqui, ou a gravidade que estava num único ponto, um tempo depois vai estar na casca superficial de uma esfera. Enquanto a gravidade ou a luz vão se distanciando do ponto original, vão se espalhando, a casca dessa esfera vai ficando maior. Uma esfera de raio 1 tem uma certa área superficial. Uma esfera com o dobro do raio tem 4 vezes mais área superficial. Uma esfera com o triplo do raio tem 9 vezes mais área superficial. Isso é legal porque isso é um princípio geral da natureza. Isso vai te ajudar, inclusive, em questões para as quais você pensou que você não tinha estudado. Chegou numa prova, ou na sua escola, ou vai fazer um Enem, e tem uma questão lá, por exemplo, quanto que a intensidade do som aumenta ou diminui quando você aproxima tantos metros ou se afasta tantos metros de um som. Você pensar assim, poxa, eu não estudei a intensidade do som e vai entrar em pânico? Não, pensa bem, o som também espalha para todos os lados, então a intensidade do som também cai com d ao quadrado. O princípio que a gente falou aqui para a luz ou para a gravidade também vai valer. Também vale para campos elétricos, para forças elétricas. Inclusive, a fórmula de força elétrica é muito parecida com a fórmula de força gravitacional. Mais para frente a gente vai ver isso. E, inclusive, vale até para uma latinha de tinta spray, por exemplo.
Se você pega uma latinha de tinta spray e borrifa ela perto da parede, você vai perceber que a tinta tem uma certa intensidade ali. A tinta está com uma certa cor mais forte. Depois você vai pegar essa tinta spray e vai borrifar mais longe da parede. Você vai cobrir uma área maior. Em compensação, a cor vai ficar menos intensa. A espessura da tinta, quando você borrifa perto, é mais grossa do que a espessura da tinta de quando você borrifa longe. Porque você vai estar cobrindo com a mesma tinta uma área maior. Então aquilo ali está mais espalhado, está mais diluído, está menos concentrado. Tudo que espalha para todos os lados, seja tinta, som, campo elétrico, gravidade ou luz, vai ter essa intensidade diminuída por d ao quadrado. Mas repara que é tudo que espalha para todos os lados, e nem tudo espalha para todos os lados. Ondas na superfície da água não espalham para todos os lados, porque se elas estão na superfície, elas não vão nem para cima nem para baixo. Então a intensidade dessas ondas não cai com d ao quadrado. Um campo magnético gerado por uma corrente elétrica parece muito com uma onda na superfície da água. Ele também não espalha para todos os lados. Então, tanto ondas na superfície da água quanto campos magnéticos gerados por correntes elétricas, eles não vão ter sua intensidade diminuída por d ao quadrado. A intensidade, nesse caso, vai diminuir apenas por d. Estou falando isso mais como curiosidade, mas lá para frente, quando você for estudar campos magnéticos e você reparar que campo gravitacional cai com d ao quadrado, campo elétrico cai com d ao quadrado e o campo magnético cai apenas com d, por que isso? Porque o campo magnético não espalha para todos os lados. Um laser, por exemplo, ele não espalha para lado nenhum. Por isso a intensidade do laser não cai nem com d ao quadrado nem com d. A intensidade do laser é constante. Então agora que a gente já viu que a distância faz com que a força com que duas massas se atraem seja menor, você consegue pensar no que faria com que a força entre duas massas fosse maior? Essa é fácil, né? A quantidade de massa. Bem, se você segurar um objeto leve e um objeto pesado, ser pesado significa exatamente que ele está sofrendo mais força gravitacional. Quando você fala que um objeto é pesado, você quer dizer exatamente que a Terra está puxando ele com mais força para baixo. Ou seja, o fato dele ter mais massa quer dizer que ele vai ter uma força gravitacional maior com a Terra. Uma formiga com a Terra e um elefante com a Terra, o elefante vai sofrer uma força gravitacional maior. Mas por que isso? E como que eu calculo isso? Vamos ver aqui agora fazendo uma analogia simples. Eu não consigo enxergar a força gravitacional. E para poder visualizar isso melhor, eu vou fazer uma analogia e eu vou colocar uma cordinha ligando massas. Eu vou desenhar uma cordinha aqui ligando duas massas, e você imagina que essa cordinha está querendo encolher, está puxando as duas massas, e vai ser a minha maneira de visualizar aqui a força gravitacional agora. Eu tenho um corpo A de 1 kg e um corpo B de 1 kg. Esse corpo A tem massa, esse corpo B tem massa, massa atrai massa, então esses dois corpos vão se atrair gravitacionalmente. Como eu não enxergo essa força, eu vou desenhar uma cordinha aqui para poder visualizar essa força. Qual corpo que atrai mais qual? O A faz mais força em B ou B faz mais força em A? Pergunta ridícula, né? Se o A tem 1 kg e o B tem 1 kg, as duas massas são iguais, não tem por que um fazer mais força no outro, tem? Não. Então eu vou falar que o A atrai o B com a mesma força que o B atrai o A. E essa força é uma força básica, uma cordinha, força de uma cordinha. O A atrai o B com uma cordinha e o B atrai o A com uma cordinha. Agora eu vou dar um exemplo diferente. Agora meu corpo A vai ter 2 kg e meu corpo B continua tendo 1 kg. Qual que vai atrair mais qual agora? E quantas vezes que essa nova força vai ser maior do que o exemplo anterior, onde o corpo A só tinha 1 kg? Bem, eu vou pensar primeiramente que um corpo de 2 kg nada mais é do que dois corpos de 1 kg juntos, aonde cada um desses corpos de 1 kg interage de maneira independente com o corpo B de 1 kg. Então esse 1 kg aqui em cima vai interagir com B, uma cordinha. Esse outro corpo de 1 kg aqui, que também faz parte do corpo A, vai interagir de maneira independente com o corpo B de 1 kg. Ah, mas o corpo B vai participar de duas interações? Pode participar de infinitas. Qualquer corpo no universo pode participar de infinitas interações. Então repara que nem o A atrai mais o B, nem o B atrai mais o A. Porque agora eu tenho duas cordinhas com que o B puxa o A, mas eu também tenho duas cordinhas com que o A puxa o B. Continuo tendo a mesma intensidade atuando tanto no B quanto no A. E essa força agora ficou 2 vezes maior, porque eu tenho duas forças básicas, duas cordinhas, atraindo agora o corpo A para o corpo B e o corpo B para o corpo A.
Agora eu vou usar um corpo A de 3 kg. E é isso mesmo que você pensou, um corpo de 3 kg nada mais é do que 3 corpos de 1 kg juntos, onde cada um desses 1 kg está interagindo independentemente com o corpo B de 1 kg. Então agora eu vou ter o triplo de força, porque eu tenho agora 3 cordinhas. Mas repara que o corpo A continua puxando o corpo B com a mesma força que o B puxa o A, porque eu tenho agora 3 cordinhas, tanto no B quanto no A. Quando você aumenta a força de um lado, não tem como você não aumentar a força do outro lado. Isso que é uma interação. Eu aumento a quantidade de interações, mas interação tanto estou ligando o A quanto estou ligando no B. Repara que eu estou falando que eu tenho a mesma força total atuando no A e atuando no B. E se você pensou lá na terceira lei de Newton, você está certo, é isso mesmo. Mas eu não estou falando que esses dois corpos vão ter a mesma aceleração. A força que atua no A e a força que atua no B são iguais, porque a quantidade total de cordinhas, isso é que é a força total, 3 no A e 3 no B. Mas se eu estiver falando agora de aceleração, a coisa muda. Porque a aceleração não é só a força, a aceleração é a taxa com que a força atua na massa. A aceleração não é igual força sobre massa, segundo a lei de Newton? Então repara que, apesar do corpo A ter 3 cordinhas puxando ele, apesar do corpo B ter 3 cordinhas puxando ele do mesmo jeito, para cada quilo, e é isso que é a aceleração, as coisas são diferentes. O A tem uma cordinha para cada quilo, e aí para cada quilo o B tem 3 cordinhas. Isso quer dizer que se eu soltar esses dois corpos e deixar a gravidade agir entre eles e ver eles acelerando um em direção ao outro, esse corpo B ele vai acelerar 3 vezes mais. E para fechar os nossos exemplos aqui, vamos pensar agora num corpo B também de 2 kg, onde um corpo B de 2 kg nada mais é do que 2 corpos de 1 kg que estão juntos, onde cada um desses corpos de 1 kg vai interagir com cada um dos corpos de 1 kg aqui do corpo A. Quanto que eu vou ter de força no total aqui agora? Tem que pensar quantas cordinhas você vai conseguir colocar. São 6. Eu vou ter 3 kg no corpo A, 2 kg no corpo B e um total de 6 cordinhas. Mas bem, se eu tiver aí, por exemplo, um corpo com 1.428.000 quilos, outro corpo com 137 quilos, eu vou ter que desenhar tudo e desenhar todas as cordinhas na mão e depois sair contando quantas cordinhas que eu desenhei? Será que eu consigo pensar um jeito de fazer isso mais fácil? Porque quando eu começar a ter massas grandes, ficar fazendo esses desenhos e contando as cordinhas vai ficar muito chato. Para eu pensar melhor, eu gosto de organizar as coisas em forma de tabelas. Então vamos lá. Quando o corpo A tem 1 kg de massa e o corpo B tem 1 kg de massa, eu tenho uma cordinha. Isso representa uma certa quantidade de força básica. Quando o corpo A tem 2 kg e o B tem 1 kg, eu tenho 2 cordinhas, o dobro de força. Quando o corpo A tem 3 kg e o corpo B tem 1 kg, eu tenho 3 forças básicas. E quando o corpo A tem 3 kg e o corpo B tem 2 kg, eu tenho 6 vezes essa força básica. Dá para perceber algum padrão? Dá, você já percebeu. A quantidade total de forças básicas vai ser massa de A vezes massa de B. Então eu vou falar que a força gravitacional ela é proporcional à massa de A vezes a massa de B. Isso tem tudo a ver com a terceira lei de Newton, né? É disso que a gente está falando quando a gente fala que ação e reação são duas forças que têm módulos iguais. Se você pega, por exemplo, 1 quilo de bacon e a Terra tem 6 trilhões de quilos. Então você pode querer visualizar que entre o seu 1 kg de bacon e a Terra tem 6 trilhões de cordinhas. Esses 6 trilhões de cordinhas, eles tanto puxam a Terra para o bacon quanto o bacon para a Terra. E por isso que a gente fala que a força total no bacon é igual à força total na Terra. Por isso que a gente fala que ação e reação são forças de módulos iguais. Mas isso, obviamente, não quer dizer que eles vão ter a mesma aceleração, a Terra e o bacon. Se você soltar a Terra e o bacon, você vai ver o bacon acelerando em direção à Terra e você não vai perceber a Terra acelerando em direção ao bacon, porque ela é boba. Agora vamos pegar tudo que a gente falou aqui e vamos juntar. Eu falei primeiro que a força gravitacional era inversamente proporcional à distância ao quadrado. Depois eu falei que a força gravitacional é diretamente proporcional à massa de A vezes massa de B. Se eu juntar isso tudo, eu posso falar que a força gravitacional é proporcional à massa de A vezes massa de B dividido por D ao quadrado. Essa equação de proporcionalidade ela vai me ajudar a saber se a força entre duas massas cresce, diminui, que tanto que cresce, que tanto que diminui.
Mas se eu quero calcular um valor exato para, por exemplo, falar que a força entre esse corpo A e esse corpo B a certa distância x é 13,4 newtons, eu preciso tirar esse sinal de proporcional e pôr um sinal de igual. Mas eu não posso simplesmente tirar um sinal de proporcional e pôr um sinal de igual. Para fazer isso, eu tenho que colocar uma constante. Nesse caso, essa constante é o que a gente vai chamar de constante da gravitação universal ou constante de Cavendish, um G maiúsculo. A gente vai falar sobre essa constante, qual que é o papel geral de constantes em equações na próxima videoaula. Na videoaula 5, o tema dela vai ser essa constante Cavendish, a constante de gravitação universal. Por enquanto eu vou te falar aqui, a força gravitacional é igual a constante G vezes massa de A vezes massa de B, dividido por D ao quadrado. Essa fórmula é foda, essa fórmula mudou tudo na ciência. O Newton trouxe uma matematização para a ciência e uma capacidade de previsão sobre o universo que não existia antes dele. Você pode falar que o Newton traduziu o universo no qual ele viveu para matemática que era inteligível para a gente. A gente, através das equações do Newton agora, inclusive essa equação de força gravitacional, conseguiu entender o universo de uma maneira maravilhosa. Pra você ter noção, em 1846 aconteceu uma coisa sensacional. Quando o pessoal olhava para o planeta Urano, Urano descrevia uma órbita que não estava de acordo com essa equação de gravitação universal do Newton. Mas a equação é tão bacana, o pessoal falou, poxa, não é possível que essa equação está errada. Deve ter alguma coisa para explicar por que Urano sai da órbita às vezes, sai dessa órbita prevista pela equação de gravitação universal. E o pessoal sacou então que devia existir um outro planeta, que quando Urano passava perto desse planeta, usando a equação de gravitação universal do Newton, a órbita de Urano era deformada. Pensando que a equação estava certa, o pessoal conseguiu calcular aonde devia estar esse planeta, exatamente aonde que ele tinha que estar, e exatamente qual que devia ser a massa dele. Era um planeta que ninguém nunca tinha visto. E aí o pessoal, confiando no poder da equação do Newton, olhou para o espaço, naquela posição, e achou um planeta em 1846 que não só estava na posição que foi prevista pelas equações do Newton, quanto também tinha a massa que o Newton previu que ele teria. Isso muito tempo depois da morte de Newton, né? Esse planeta era Netuno. Outra coisa linda foi a unificação, a síntese que Newton fez. Você pensar que você tem o mesmo conjunto de regras agora que são universais, que tanto valem para a Terra quanto valem para o espaço. Antes do Newton isso não era óbvio. Agora é tão óbvio que a gente nem usa mais o termo universal. Você, por exemplo, não estuda ótica universal, não estuda termodinâmica universal. Porque depois da gravitação universal é óbvio que tudo é universal. As mesmas regras têm que funcionar na Terra, no espaço, onde quer que seja. Resumo da aula de hoje. Para calcular a força gravitacional entre quaisquer duas massas e aí conseguir explicar tanto a queda de corpos quanto o movimento de planetas no sistema solar ou em qualquer lugar do universo, você vai usar a seguinte equação do Newton. Força gravitacional é igual constante gravitacional G vezes massa de A vezes massa de B dividido por D ao quadrado, onde D é a distância entre o corpo A e o corpo B. Agora você vai entrar no nosso site www.escolapirata.com.br e vai pegar uma lista de exercícios referente a essa aula. Eu vou deixar aqui 3 exercícios para instigar a sua curiosidade. Mas se você não conseguir fazer os exercícios, assiste depois o nosso vídeo de correção de exercícios, o link vai estar no site. Exercício 1. Suponha que você entra num foguete e vai se afastando da Terra, vai embora da Terra. Você sabe que a força gravitacional vai diminuir enquanto você se afastar da Terra. Esboça para mim um gráfico que vai mostrar como que vai ser essa diminuição da força gravitacional em função da sua distância da Terra. Exercício 2. A Terra e a Lua se atraem com uma certa força gravitacional. Mas eu pego um foguete que eu construo com materiais aqui da Terra e levo ele para a Lua e deixo ele na Lua. Eu tirei massa da Terra e levei para a Lua. Isso vai fazer com que a força gravitacional entre a Terra e a Lua fique maior, fique igual ou fique menor. E por quê? Exercício 3. Uma nave alienígena gigantesca se aproxima da Terra. Essa nave é imensa e ela tem 81 vezes menos massa do que a Terra.
Astronautas saem da Terra em direção à nave para poder fazer contato. Em qual parte da distância entre a Terra e a nave, em qual proporção ali é que a força gravitacional sobre os astronautas vai ser zero? Ou seja, em qual parte ali que a força com que a Terra atrai o astronauta vai ser a mesma força com que a nave atrai os astronautas, de maneira que as duas vão se anular. No próximo vídeo da Escola Pirata, no vídeo 5 de gravitação universal, a gente vai ver como que pesaram a Terra. Eu falei nesse vídeo que a Terra tem 6 trilhões de quilos. Como que eu sei disso? Como que alguém pesou a Terra? Vai pensando que no próximo vídeo você vai ver como é que foi.